Olá, meus amados irmãos, graças e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Coisa boa, nossa live que aconteceria ontem, quinta-feira, como todas as quintas-feiras, nós estamos realizando hoje. Irmão Geraldo, graça e paz. Deus abençoe, meu amado, por estar conosco mais uma vez, né? Coisa boa recebê-lo, né? Que maravilha. Ontem não deu para nós estarmos aqui. Oh, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ontem, né, como o Geraldo tinha postado aí no perfil dele, não deu para nós estarmos aqui, mas hoje estamos juntos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção é estar aqui juntos com todos vocês. Que bênção. Eu já quero trazer aqui o nosso querido irmão Geraldo, né, para a gente já começar a conversar, né, um pouco, e aí também continuar com essa exposição de Mateus. Nós não vamos parar, tá, amados? Ontem, deixa eu chamar Geraldo aqui, vamos colocar Geraldo aqui, e aí a gente conversa e já começa aqui na exposição da palavra do Senhor, né? Graças a Ah, Deus, meu meu querido, irmão. coisa boa estar aqui de novo conosco. Amém. Graças a Deus. Amém, glória a Deus, que bênção. Rapaz, ontem nós ficamos impossibilitados de realizar, né, aqui a live, como eu falei para você no privado, mas hoje estamos aqui, né? Hoje estamos aqui, vamos dar continuidade, né? Não vamos parar até o nosso Senhor Jesus nos dizer que é para parar. Até agora Jesus falou que não era para parar, então não falou nada, na verdade. Vamos continuar, né? Que a exposição da palavra do Senhor é aquele que traz alimento às nossas vidas, né? E com certeza muitas pessoas têm sido abençoadas com a exposição da palavra do Senhor, feita aqui nesse perfil por você. Deus abençoe sua vida, né? Mais uma vez, Amém. peço ao nosso Deus que abençoe sua vida. Ontem você já tava pronto, né, rapaz? Mas aí eu não estava aqui sendo possível entrar. Mas hoje nós estamos aqui. Geraldo, tudo bem contigo, querido? Tudo bem, graças a Deus. O que aconteceu ontem é coisas que podem acontecer, né? Jesus diz que a gente sabe do agora, do daqui a um minuto, só Deus é que sabe. As coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para aquilo que Deus nos coloca. Deus colocou dessa forma, a gente agradece a Deus, a gente sabe que Deus tem o controle de tudo. Nada pode no controle de Deus. Então, talvez a gente não sabe, mas essa live ou essa ministração devesse acontecer hoje, né? Porque a gente vai. Lembra que na semana passada eu falei assim, ó, esse tema que a gente está tratando agora são três exemplos de atitudes que Jesus requer de nós. Eu poderia até ter pego e falar das três de uma vez só para melhorar o entendimento. Mas eu preferi separar porque na semana passada nós falamos sobre as esmolas. Né? Em seguida tem a oração e depois o jejum. Eu não queria juntar os três e falar superficialmente sobre a oração. Eu queria falar um pouco mais sobre a oração. Por isso eu separei, né? Então, se eu separei e era para ser ontem e não pôde acontecer, eu creio que Deus quer falar sobre oração hoje, né? Hoje é o dia. Há tudo um propósito, né? Tudo tem um propósito, né, na vida do fiel. E aí, com certeza, Deus direcionou para hoje e hoje vai acontecer e com certeza será abençoado. Muitas pessoas abençoadas pela palavra. É como você está falando. Tudo tem um propósito. Se não era para ser ontem, não tinha como acontecer ontem, né? Mas o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez hoje, né, trazendo justamente essa palavra e hoje sobre oração. Continuando no capítulo 6, amado. Capítulo 6, vamos ler os versos de 5 a 15. 5 a 15. Amados, vocês que estão aí, já abram sua Bíblia, deixa aberta. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 11, tá? Até o verso 15, hoje será abordado. Do 5 ao 15. Perdão, é verdade.
do 5 ao 15. Pronto, então já deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 6, que hoje nós estaremos, no caso o irmão Geraldo estará falando um pouco sobre oração, tá bom? Nesse momento, querido, eu quero já orar pela sua vida. Nós já passamos aqui 5 minutos, o relógio não para, rodando direto, né? Então, já quero orar pela sua vida e quero já deixar você à vontade para trazer a exposição da palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, ó Deus, como servos do Senhor, como membros, ó Deus, desse corpo que é a tua igreja, ó Deus, fazendo parte desse grande povo, ó Deus, que o Senhor resgatou, salvou por preço de sangue, ó Pai amado. E aqui o Senhor nos concede essa rica e maravilhosa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui expondo a tua palavra. Ó Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, porque se não fosse o teu amor, ó Deus, para conosco, provavelmente, ó Deus, nós não estaríamos aqui. Mas o teu amor, ó Pai amado, é sublime e nos resgatou, nos colocou aqui para falar, ó Pai amado, da tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor possa estar orientando, direcionando o teu servo, irmão Geraldo, para que possa estar aqui expondo, Pai amado, a tua palavra fiel, verdadeira, ó Pai amado, e que nós possamos ser, ó Deus, ricamente abençoados por ela, ó Senhor, e que possamos render glórias e graças ao Senhor com a nossa vida, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus amado, nos dá, ó Pai amado, nos faz nos interessar ainda mais pela tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar, Senhor, assim, estudando-a e compreendendo a luz do teu Espírito Santo. Pai amado, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Querido. Então vamos começar logo lendo a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 a 15. Aí no final, aí a gente faz os agradecimentos, a gente conversa, vou deixar pelo menos ali um tempinho para a gente conversar, tá bom? Ok, tudo bem. Então diz assim a palavra de Deus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, como disse, né, isso faz parte de um grupo de 3 exemplos que Jesus deu. Jesus está falando sobre atitudes, ele está falando sobre motivação, a motivação correta para se fazer os atos de justiça. Então, aí, detalhe que não são só esses atos de justiça. Ele deu esses 3 exemplos. Falou do dar esmola, falou da oração e do jejum. Porque essas 3 práticas eram essenciais para o judeu. Todo judeu que queria ser piedoso, ou seja, aquele judeu que queria ter comunhão com Deus, ele tinha que praticar esses atos. E o grande detalhe
é que para os judeus era uma obrigação. Eles tinham a obrigação de dar esmola. Isso aí, obrigação inclusive na lei, a lei previa isso, né? Mas quanto a orar e jejuar, não existe uma previsão legal, né? Ou seja, não está na lei a obrigação, mas era tido como certo que todos aqueles que queriam ter comunhão com Deus estavam obrigados a fazer esses atos. Então Jesus pega esses 3 atos que eram principais e dá como exemplo. Mas não são só esses. Todos os atos de justiça devem ser praticados com a motivação correta. Qual é a motivação? A motivação é agradar a Deus, é estar em comunhão com Deus, né? Então essa tem que ser sempre a motivação. Então, né, vendo aqui, pensando nos 2 primeiros versículos, né, o versículo 5 e o versículo 6, né, que diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos por outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Lembrando, mais uma vez, né, que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Por isso, nós temos algumas explicações sobre tradições que são omitidas. É o caso, por exemplo, aqui da oração, né? Aqui, ele não explica que a oração era uma obrigação para os judeus. Ele não explica, mas todo judeu que estava ali ouvindo, e Jesus está pregando para judeus, muito embora ali em Cafarnaum, como eu falei lá atrás, lá no capítulo, no final do capítulo 4, início do capítulo 5, que a região de Cafarnaum era habitada por vários povos, não só judeus, mas tinha judeus, tinha mestiços e tinha estrangeiros morando por ali. E quando Jesus está fazendo esse sermão, o Sermão do Monte, ele está primeiro falando para os seus discípulos, né? Jesus está sentado, segundo o Evangelho de Lucas, os discípulos estão ao seu redor e depois dos discípulos tem uma multidão de pessoas ouvindo. Então, dentre essa multidão, também tem pessoas de outras nacionalidades, né, que não estão bem a par do que Jesus está falando. Mas Jesus ele não explica que é uma obrigação. Mas todos os judeus que estão ali sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Bom, então vamos lá. Os judeus eram obrigados a orar 2 vezes ao dia, às 9 e às 15 horas. Né? Sempre, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 15 horas, os judeus paravam para orar. Os irmãos já viram alguns muçulmanos, desculpa, na televisão, que eles andam com um tapetezinho embaixo do braço, aí quando dá determinada hora lá, eles param onde eles estão, esticam o tapetinho, aí a hora ali para Maomé e tal. O judeu era mais ou menos isso, ele tinha uma obrigação de parar para orar nessas horas, dizendo às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Aonde ele tivesse, ele tinha que parar para orar. Aí a gente vai ver que algumas vezes os discípulos vão estar indo, por exemplo, quando Pedro e João estão entrando no templo e o aleijado está lá na porta e pede a ele uma esmola, e Pedro fala: nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí a explicação, essa era a hora da oração. Ou seja, ele tinha ido 9 horas da manhã para o templo para orar e encontrou um aleijado na porta que ele pediu uma esmola e ele fez uma cura ali, ele fez um milagre ali. Então, é só para a gente entender que era uma obrigação. Todos os judeus tinham que parar 9 horas e às 15 horas. Sendo que alguns mais piedosos oravam 3 vezes ao dia, conforme Daniel. A gente vê lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10, os seguintes dizeres. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas
ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Os judeus que estavam na rua e podiam, eles se dirigiam ao templo, como foi o caso do Pedro, que eu acabei de citar. Pedro e João estavam na rua, era 9 horas da manhã, deu a hora da oração, eles foram para o templo para orar. Mas se estivessem longe, se eles estivessem longe do templo ou longe da sinagoga, não tivesse nem templo nem sinagoga, e eles estão na rua, eles tinham que parar aonde eles estavam e fazer uma oração a Deus. Então, o que Jesus está condenando aqui não é que eles estavam parando para orar, mas é porque eles procuravam as ruas mais cheias, as praças mais cheias, para poder ser visto. Se ele está caminhando, por exemplo, eu estou aqui no centro de João Pessoa, é gente para lá e para cá, aí eu tenho essa obrigação de orar. Eu posso entrar numa viela, eu sei que está na hora, vai dar 9 horas da manhã ou vai dar 15 horas da tarde, eu posso entrar numa viela mais escondida, parar ali e orar. Eu não preciso parar no meio da praça, lá na praça... esqueci o nome da praça agora, Praça João Pessoa, por exemplo, né? Parar, levantar as mãos para o alto e começar a orar, né? Para todo mundo me ver. Porque não é o problema de orar e nem de estar em pé. O problema é que eles sabiam que tinham que parar naquele horário. Então eles tinham tempo para procurar um local adequado para orar. Eles não precisavam parar e com os fariseus acontecia o contrário. Eles estavam dentro de casa, eles saíam para procurar um local bem movimentado, às vezes até ir para o templo, né? E ficar orando dentro do templo em posição de destaque, né? Em posição de destaque ainda. Não queria nem ficar num cantinho. A gente vai ler daqui a pouco ali o fariseu publicano, a oração do fariseu dentro do templo, e a gente percebe que ele está orando, mas ele não está orando para Deus, ele está só se gabando diante de Deus. Mas então, o que acontece era justamente isso. Por que tinha essa obrigação? Né? A oração, primeiro vamos dar um esclarecimento. A oração, para que serve a oração? A oração, ela serve para moldar nós ao objetivo de Deus, moldar a vontade de Deus. E essa era a ideia dos judeus. Eles tinham que fazer essas 2 orações diárias, mas a oração tinha o objetivo de transformar ele que tinha que ser transformado, ele ser moldado para a vontade de Deus. Esse era o objetivo da oração. E o que estava acontecendo é que os fariseus, né, aí Jesus vai falar os hipócritas estavam orando, mas não estavam com essa preocupação de moldar a si mesmo a vontade de Deus. Pelo contrário, eles estavam só fazendo uma obrigação religiosa e queria ser visto por todo mundo saber o quanto eles eram religiosos, né? Ser elogiado pelas pessoas, né? Então tinha fugido o objetivo da oração. Bom, eu vou ler, né? Falei aí da oração, então vamos falar aqui, vamos ler aqui, ó. Tá lá em Lucas 18, versos 10 a 13. Diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Ó, olha o detalhe. Os dois estavam na rua, deu a hora da oração, os 2 foram para o templo. Sendo que um era fariseu e o outro era publicano. Mas ambos foram para o templo para orar. Toda vez que a gente fala fariseu a gente pensa como denegrindo, como uma coisa ruim. Mas os fariseus, eles, na sua maioria, eles buscavam fazer a vontade de Deus, sendo que eles faziam de forma errada. Eles faziam tudo ao pé da letra, sem entendimento. E Jesus vai justamente falar que o erro deles era não buscar o entendimento, é fazer as coisas mais por fazer. Então a gente não pode ser assim, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que tanto o fariseu
quanto publicano estavam na rua, deu a hora da oração, eles foram para o templo. Só que um estava buscando esse moldar a vontade de Deus, e o outro não. Porque, veja bem, os dois foram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, por sua vez, estando em pé, percebe que os dois estão em pé. O problema não é estar de pé. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que estava tudo errado. Por quê? Porque o fariseu, ele estava ali, mas ele não estava orando para Deus, ele estava ali só se mostrando. Ele queria mostrar para todo mundo como ele era religioso, como ele fazia, como ele guardava a lei, como ele fazia, ele praticava os atos de justiça que a lei mandava. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era ele ficar ali contrito diante de Deus e moldar a si mesmo para a vontade de Deus. E o publicano, ele está ali, ele reconhece. Ele está ali fazendo justamente o que tem que ser feito. Ele reconhece a sua pequenez, a sua insignificância diante de Deus. E ele não tem nem coragem de levantar os olhos para cima e diz: perdoa, eu sou pecador. Ele está reconhecendo os seus pecados, diferente do fariseu. E é disso que Jesus está censurando. Jesus que está errado, porque Jesus não está censurando a oração pública. Existe hora para isso. Os judeus se reuniam diariamente nas sinagogas para estudar a lei. E aos sábados para o culto. Nestas ocasiões eram feitas orações públicas, como fazemos também nas nossas igrejas. Perceba então que o que Jesus está falando não é sobre oração pública. Nem todas as orações que nós fazemos na igreja são públicas. Quando a gente chega na igreja, é costume da maioria dos cristãos fazer uma oração particular. A gente chega ou sentado, ou de joelho, ou de pé, do jeito que cada um quiser, né? Normalmente senta, ora, agradece a Deus por ter chegado até ali, né? Se derrama o coração diante de Deus: Deus, estou aqui, a gente veio aqui porque eu preciso de Ti. Não, eu não vou aqui falar o que você vai falar na oração, mas você vai se derramar diante de Deus. Mas é uma oração particular. Você não precisa falar em voz alta, porque é uma oração sua com Deus. E essa era a ideia ali. Ali não era para ser uma oração pública. Todos iam para o templo para orar, porque eles entendiam que o templo é a casa de Deus. Então, eles caminhavam para o templo, mas não era para ser uma oração pública, era uma oração particular. Era uma oração particular feita em local público, né? Que podia ser na rua também. Na rua poderia, se eles tivessem, deu hora, eles paravam e iam orar, mas sempre entendendo que era uma oração particular. Não existe na lei, como eu já disse, nenhuma ordem para orar 2 ou 3 vezes por dia. Mas eles entendiam que isso aumentava a comunhão com Deus. Jesus, ele não obriga o cristão a seguir esse mesmo ritmo de orar 2 ou 3 vezes por dia. Por quê? Porque orar não é obrigação. Orar não é obrigação. Jesus, ele sabia que nós íamos orar. Ele tinha certeza. Tanto que ele fala assim, ó, quando vocês orarem, né? Então ele não fala assim, ó, se vocês orarem. Se é uma dúvida, você pode orar ou não. Agora, quando não é uma dúvida, é uma certeza. Vocês não estão orando agora, mas quando vocês forem orar, vocês vão fazer desta forma. Então, Jesus tinha convicção de que todos os cristãos iam orar. Então, mas não por obrigação, porque é sobre isso que Jesus está falando desde o início do capítulo 5. Nada disso tem que ser feito por obrigação, tem que ser por amor a Deus, tem que ser para
porque nós queremos o reino, é porque nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, essas são as motivações, não por obrigação. A oração é voluntária. E Jesus tinha como certo que oraríamos como devoção a Deus e para aumentar a nossa comunhão com Ele. Por isso, Ele nos adverte para não fazermos como os hipócritas, mas fazermos a nossa oração particular de fato. A nossa oração particular de fato. Como não temos a obrigação de orar X vezes ao dia, então podemos buscar um local tranquilo para ficarmos a sós com Deus e ali nos derramarmos na sua presença. É uma oração pessoal para nos aproximarmos de Deus e nos moldarmos à vontade dele, né? Então, assim como Daniel, você percebe que Daniel ele sai e vai para o quarto dele para orar. Mas a oração não tem que ser só no quarto. E um detalhe, Isaac, é que essa palavra que é traduzida por quarto aí nesse versículo, ela, na verdade, é um depósito de tesouro. Você entra no seu depósito de tesouro. Mas foi traduzida, né? Comumente é traduzida como quarto. Mas não é quarto de dormir que ele está falando. Ele está falando do depósito de tesouro. É onde você tem comunhão com Deus, né? Que é, daqui a pouco, né, no capítulo 7, ele vai falar que onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Não é? Então, é desse quarto do tesouro, ou desse depósito do tesouro que ele está falando. Ele está falando do local de experiência com Deus, é o local onde você para, um local tranquilo. Não necessariamente tem que ser o quarto. A gente vê, por exemplo, aquele filme Quarto de Guerra, é um excelente filme, muito bom filme. Quem não viu, veja que é muito bom. Mas a pessoa leva ao pé da letra, né? Leva ao pé da letra, ela cria um quarto só para oração, né? Se você pode, tudo bem, não é proibido, né? Mas não é isso que Jesus está falando, para você criar um local só para orar, daqui a pouco criar uma capela dentro da sua casa para isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aí, na verdade, de local tranquilo para você orar, para você ficar a sós, para você poder fazer a sua oração particular. Né? Você poder se derramar diante de Deus. Tem coisas que você precisa estar sós com Deus para falar. Tem coisas que, por exemplo, nós pecamos diariamente. E Jesus, a gente vai falar daqui a pouco da oração modelo, ele fala que você tem que confessar os seus pecados durante a tua oração. E é necessário que você esteja sozinho, né? Você e Deus, aí você confessa para Deus os seus pecados, aquilo que você fez durante aquele dia, pede perdão. Então, é bom que você esteja no local secreto, é um bom local guardado, né? Por isso que Jesus está falando desses fariseus ou desses hipócritas que saíam para a rua para orar, né? Ou estando na rua, não procuravam um local mais tranquilo para orar, ou estando dentro do templo, eles se colocavam numa posição de destaque e faziam uma oração que não era uma oração particular, era uma oração, eles estavam fazendo às vezes uma oração pública e às vezes nem oração, estavam só se vangloriando. E Jesus está falando disso, né? Nós não podemos fazer assim. Esse tempo é tempo de orar particularmente, né? Então a gente precisa só lembrando, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 4, nas bem-aventuranças, diz lá, ó, bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. E os irmãos vão lembrar que eu disse para os irmãos que a palavra que foi traduzida por chorar foi a palavra pentointes, que é uma das 9 palavras do grego para chorar. E essa palavra, pentointes, ela quer dizer isso, se derramar, botar para fora toda a amargura. Então, Jesus falou lá no início, né, que bem-aventurado é aquele que se derrama diante de Deus. E agora ele está falando que essa derramação, ou seja, esse derramar diante de Deus, essa oração particular, ela tem que ser particular, ela tem que ser voluntária, tem que ser uma oração voluntária e tem que ser particular. Você não tem que fazer uma oração para agradar as pessoas, né? Às vezes a gente faz, principalmente quando é uma oração pública, né? A gente vê muito na igreja, que a pessoa, ela, como se diz, ela faz aquela oração bonita e às vezes desconexa, às vezes
não tem muita lógica o que ela está falando, mas as palavras são bonitas, né? E todo mundo fica feliz, todo mundo, nossa, como essa pessoa ora bem. Exatamente. É. Mas não é. Tem pessoas que, né, pegando aqui pessoas que vão orar, né, e aí a pessoa, assim, usar as palavras bonitas não é o problema. O Não é. problema é orar, né? O problema é orar com essas palavras, querendo que os outros vejam que ele sabe orar bem. Esse é o Exatamente. problema. Né? Aí cai no mesmo caso dos fariseus. A oração não é para Deus, a oração é para o público ali, para todo mundo que está ouvindo. Bom, então, Isaac, eu queria parar um pouquinho aqui para a gente falar o seguinte, que eu já ouvi muita coisa errada sendo pregada sobre esses versículos que a gente leu, esses 10 versículos, de 5 a 15. Eu já ouvi, por exemplo, que Jesus condena a oração pública. Isso não é verdade. Né? A oração pública ela tem a sua hora. Nos nossos cultos, nós fazemos oração pública. E Jesus não está falando disso. Se você já deve ter participado de alguns cultos ao ar livre, e você faz uma oração pública ali, as outras pessoas que estão passando vão ouvir você orando. Então, Jesus não está condenando a oração pública. Não é isso. Eu já ouvi que Jesus só recebe oração feita de joelho, porque ele diz que quer entrar no quarto, dobra o seu joelho, o que também está muito longe da verdade. E a pior coisa que eu já ouvi sobre esses versículos é que nós não precisamos orar, porque no finalzinho do verso 6 ali, diz que Jesus já conhece o que a gente vai pedir antes da gente falar. Isso é uma heresia, porque Jesus orou o tempo todo. Jesus, todos os dias ele orava todos os dias, e antes de tomar cada decisão, ele orava, e inclusive, ele chamou a atenção dos discípulos uma vez por não estarem orando. Né? Os irmãos vão lembrar que lá no Getsemane, em Mateus no capítulo 26, ele pega os 10 discípulos que Judas tinha saído, ele pega os 11 discípulos, né, que Judas tinha saído, ele pega os 11, leva até o Getsemane, deixa um bocado ali, pega 3, né, Pedro, Tiago e João, e leva mais à frente e fala assim, ó, vocês fiquem aqui e vigiem. Esse vigiem aí é vigiar e orar. Né? Aí ele vai mais à frente para orar e quando volta eles estão dormindo. Jesus fala assim, vocês não podem vigiar nem uma hora? Nem uma horinha vocês não podem vigiar? Ou seja, ele chama atenção porque eles não estavam orando. Então, quando a pessoa diz que nós não precisamos orar, isso é uma coisa demoníaca, porque é heresia pura. Nós precisamos orar sim. Nós precisamos compreender quando a gente está lendo a Bíblia. Quando a gente tem alguma dúvida, nós devemos nos informar com alguém, mas lembrando sempre que aquilo que a gente acha que entendeu da Bíblia, ela não pode contrariar a própria Bíblia e nem pode contrariar os ensinos de Jesus. Então, se você leu a Bíblia na tua casa e você achou que entendeu uma coisa, e aquilo que você entendeu ou é contrário à Bíblia, ou é contrário ao que Jesus ensina, então você entendeu errado. Então é melhor você procurar alguém para te explicar melhor, que você provavelmente não compreendeu o X da questão. Só para terminar essa parte, eu vou repetir. Nos versos de 1 a 18, Jesus está falando de motivação e atitude certa na prática dos atos de justiça. O que Jesus está condenando são motivações erradas. Os hipócritas que queriam aparecer, queriam elogio das pessoas por suas religiosidades. A única motivação aceita por Deus é para agradar a Deus. Bom, dito isto, vamos avançar, senão a gente acaba não tendo tempo, né? Os versos 7 e 8, Isaac, diz assim, ó, e quando orarem, olha que Jesus tinha certeza que a gente já está orando, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês precisam, o Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de o pedirem. Então, eu já ouvi crente dizer que só ora uma vez por um determinado pedido
porque Jesus disse para não ficar repetindo. Mas só que não é nada disso que Jesus está falando aqui. O próprio Jesus, como eu falei lá no Getsemane, ele orou 3 vezes a mesma oração. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele orou essa oração 3 vezes, ele repetiu 3 vezes. Se ele, sendo o próprio Deus encarnado, repetiu, por que nós não poderíamos repetir? E mais ainda, neste sermão, neste mesmo sermão, no capítulo 7, ele vai ensinar que nós devemos pedir, buscar e bater. Ou seja, insistir na oração. Logo, quem diz que Jesus está falando que é para não repetir oração, está totalmente enganado. Jesus está falando de vãs repetições. Ele está falando, por exemplo, você já viu essas pessoas que oram o terço? Pega aquele terço, aí tem não sei quantas contas, ele fica ali, aí reza X Ave Maria, X Pai Nosso, X Creio em Deus Pai, e vai orando. Mas é uma oração sem sentido, porque é uma reza pronta que não está derramando nada diante de Deus, ele só está repetindo uma coisa sem sentido. É disso que Jesus está falando, que não adianta você ficar repetindo uma coisa sem sentido. É para você fazer uma oração pessoal, é para você se derramar diante de Deus, conversar com Deus. Nesse caso, Geraldo, a pessoa pode não ser sincera, só estar repetindo e não ser sincera na sua oração. Exatamente. A nossa oração ela tem que conter 4 elementos. Um você já acabou de falar aí, que é a sinceridade. Tem que ter sinceridade, humildade, simplicidade e transparência. Por que sinceridade? Nós devemos ser sinceros ao falar com Deus. A gente não tem que tentar enganar Deus, porque Deus ninguém engana. Nós temos que ter humildade. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. Lembra que lá nos primeiros versículos do capítulo 5, tem lá sobre bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Essa humildade é entrar com humildade na presença do Senhor, sem determinar nada, sem decretar nada, sem dar ordem para Deus, reconhecer o nosso lugar. É com humildade, com simplicidade, sendo direto e específico. Né? Eu conheço bastante pessoas que são prolixas, elas ficam dando volta. Né? Diante de Deus, a gente não precisa. A gente pode ser... às vezes a pessoa fica achando que vai magoar Deus se falar uma coisa direto, mas Deus não fica magoado, não. Deus não fica magoado, não. Você pode ser direto com Deus, falar com sinceridade, com humildade, mas também com simplicidade. Fala direto o que você tá querendo falar com Deus e seja específico também. E por último, a transparência. Né? Que a gente tem que ser transparente diante de Deus. A gente não pode chegar com 2 caras diante de Deus. Tá certo? E falando desses 4 elementos que tem que estar na oração, então vamos falar agora da oração modelo. Né? Nós vamos ler aqui os versos de 9 a 13, que fala a oração modelo. Né? Vocês orem assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um modelo de oração. E mais importante do que decorar a oração é aprendermos os elementos que compõem a oração. Eu conheço muito crente que sabe essa oração de cor. Mas aí tu pergunta, quais são os elementos da oração? Aí a pessoa não sabe. Mas, poxa, mais importante do que você decorar a oração, porque é um modelo, é você decorar os elementos que compõem. Então, no verso 9, ele está fazendo uma exaltação a Deus. Logo, o primeiro elemento da nossa oração tem que ser uma exaltação a Deus. Segundo, só um minuto. Alguém está perguntando aqui para repetir os 4 elementos da oração. Ah, tá. Sinceridade. Tá, ok. Tá bom. Eu vou repetir aqui, né, que a Rosane pediu para repetir quais são os 4 elementos da oração. Na verdade,
são quatro elementos que tem que conter a oração. É a sinceridade, humildade, simplicidade e transparência, né? As nossas orações têm que ser simples, tem que ser sincera, humilde, simples e transparente diante de Deus. Tá certo? Então agora vamos voltar aqui à oração modelo. Então, a primeira coisa que a gente começa na oração é exaltando a Deus. Depois que a gente ora, que a gente exalta a Deus, a gente faz pedidos espirituais. E muitas vezes a gente esquece de fazer os pedidos espirituais. A gente já começa entrando com nossos pedidos particulares. Mas na oração modelo ele fala que a gente exalta, depois a gente faz pedidos espirituais. Depois de fazer os pedidos espirituais, a gente está livre para fazer os nossos pedidos particulares. A gente diz para Deus tudo que a gente quer, tudo que a gente espera, tudo que a gente tem vontade, né? Deus é um bom ouvinte. Pode falar tudo, não fica com medo. Ah, não, vou pedir só isso, né? Não vou pedir aquilo não, senão vou incomodar Deus. Não, Deus não se incomoda não. Né? Tem lá a parábola lá do juiz Inico, lá em Lucas, capítulo 18, se eu não me engano, né? Que a senhora fica lá insistindo com o juiz, aí Jesus fala assim, ó, tá vendo? Ele é um juiz iníquo. E acabou atendendo aquela mulher. Vocês, diante do pai de vocês, não vão querer falar? Não, pode falar, pode falar bastante. Mas, após os pedidos, você vai fazer a confissão de pecados e pedir perdão. E finalizar pedindo que Deus te dê força para passar por provações. Né? Pedindo proteção. E fechar a oração em nome de Jesus. Aqui eu também quero focar nesse nome de Jesus, porque eu já ouvi pessoas falando que não faz esse, assim, não, esse orar em nome de Jesus é tipo um amuleto, né? Que Jesus quando fez a oração modelo, ele não ensinou. Aí eu quero lembrar as pessoas que falam isso, que a Bíblia ela tem que ser levada em consideração como um todo. A Bíblia é um todo. Você não pode pegar uma parte e criar uma doutrina em cima de uma parte da Bíblia. Tem que ser um todo. E Jesus, ele não fala nesse momento para orar no nome dele, porque Jesus, ele está como um homem, está junto com eles, fazendo aquilo ali. Mas a partir do capítulo 14 de João, que é a última semana, que naquela semana ele já ia se entregar para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele ia morrer, depois de morrer ele ia ressuscitar e ia para o céu, ele começa a enfatizar, ele insiste, é o capítulo 14, 15, 16, 17, ele fala diversas vezes para nós orarmos em nome dele, em nome dele. Então, a gente entende que as nossas orações têm que ser feitas em nome de Jesus. Não é amuleto ou mágica. Não é amuleto ou mágica. É uma ordem. É uma ordem de Jesus. Né? Então, alguém pode perguntar para mim, né? Irmão, mas se eu fizer uma oração e me esquecer de fechar com as palavras em nome de Jesus, a minha oração vai ser recebida? Claro que vai ser recebida. Se você esqueceu, Deus sabe. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente vai falar antes da gente falar. E ele sabe se a gente tinha a intenção de falar e esqueceu. Ele sabe. Agora, se você é daqueles que não oram em nome de Jesus conscientemente e por decisão própria, a sua oração são palavras sem sentido, que não serão recebidas. E os versos 14 e 15, para fechar, Isaac, diz assim, ó: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uma coisa que precisa ser chamada a atenção neste trecho que nós lemos, ou seja, Mateus 6, dos versos 5 a 15, é o perdão. Pois Jesus, ele fala e insiste nesse assunto.
Logo, é algo muito importante para Jesus e para todos os cristãos. Vocês lembram que lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 7, há 2 semanas atrás, nós falamos, Mateus 5, 7 diz assim, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu disse que misericórdia é o ato de não castigar quem merece castigo. Ou seja, em outras palavras, os que perdoarem alcançarão perdão. Então Jesus falou no início da pregação, lá no verso 7, ele já começou falando que os misericordiosos alcançarão misericórdia, ou seja, aqueles que perdoarem alcançarão perdão. E agora ele volta a falar, primeiro na oração modelo, lá no verso 12, ele diz que nós perdoaremos as dívidas assim como nós... que Deus perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que coisa séria, né? Deus perdoa a gente assim como nós perdoamos. E ele arremata nos versos 14 e 15, dizendo que aquele que não perdoar não vai receber perdão. Veja que para Jesus é algo de extrema importância o perdão. É algo de extrema importância. Então, eu não sei como que existem cristãos que não conseguem perdoar. Eu acho que você também já ouviu, mas eu já vi pessoa, cristão antigo, eu ia falar maduro, né, mas não é maduro, né, é só antigo, né, 20 e tantos anos de igreja, né, 20 e tantos anos de igreja, fala assim, mas eu até oro para Deus me ajudar a perdoar, mas eu não consigo perdoar. Não tem como ser cristão e não perdoar. Não tem como. Jesus, olha que essas não são as únicas vezes que Jesus vai falar sobre perdão. Durante todo o evangelho, se você pegar os 4 evangelhos, são dezenas de vezes que Jesus vai falar sobre perdão. Dezenas de vezes. Né? Eu separei aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui, algumas das vezes que Jesus fala sobre perdão. Mas para Jesus, o perdão é essencial. Jesus diz que durante a oração, a gente tem que estar pedindo perdão, assim como nós perdoamos também. Ele arremata dizendo que, olha, eu falei para vocês já que é necessário perdoar, é necessário que vocês peçam perdão, mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Tem muita gente sem perdão. Infelizmente. Aqui, só aqui ele fala, em Lucas 7, 41 e 42, Mateus ele vai falar no capítulo 18, ele vai falar no verso 21, no 22, no 32, no 35, só para a gente saber, ter uma ideia. Daqui a pouco eu te dou uma lista maior. Eu pergunto, por quê? Por que será que a gente não consegue perdoar? Será que não leu a Bíblia? Será que entendeu? Será que não entendeu que é uma atitude essencial para ser discípulo de Jesus? Será que a pessoa entendeu que negar-se a perdoar também não vai receber perdão? Poucos assuntos recebem tanto destaque por Jesus quanto o perdão. Logo, não tem como ser cristão sem aprender a perdoar. Né? Eu botei aqui algumas citações de alguns comentaristas famosos, né? Eu botei, por exemplo, aqui William Hendricks, que ele diz assim, a Escritura em lugar nenhum condena a oração pública, nem a oração individual oferecida no lugar público. Tampouco pecaram o fariseu nem o publicano por orar no templo. O que o Senhor condena aqui é a oração ostentosa, isto é, fazer as orações particulares no local mais público, sem a intenção de ser visto e honrado pelo povo, né? William Hendricks. Botei aqui também D.A. Carson, ele faz uma lista. Aqui, vou ler aqui para você. Mais uma vez, Jesus assume que seus discípulos oram. Jesus ele já assume isso de cara. Para ele não resta dúvida que nós vamos orar. Ele não resta dúvida. Então, Jesus assume que os discípulos oram. Mas ele proíbe a oração de hipócritas. A oração tinha
A oração tinha lugar de destaque na vida do judaica e levou a incontáveis decisões rabínicas. Na adoração na sinagoga, podia ser solicitado a alguém da congregação que orasse publicamente, permanecendo em pé na frente da arca. Mas o local em que a oração era feita não era o fator crítico, tampouco a postura de pé em si mesma é relevante na Bíblia. Na Bíblia, as pessoas oraram prostradas, está lá em Números 16, 22, Josué 5:15, Daniel 8:17, Mateus 26:39, Apocalipse 11:6. Pessoas oraram de joelho em 2 Crônicas 6:13, Daniel 6:10, como eu li, Lucas 22:41, Atos 7:60, 9:40, 20:36, 21:5. Pessoas oraram sentadas, né? 2 Samuel 7:18, e oraram de pé também. Ou seja, não é a posição que a pessoa vai orar. Mais uma vez, o motivo é que é crucial: serem vistos pelos outros. Os versos 14 e 15 reforçam o pensamento da quinta petição, ou seja, de pedido de perdão. Dá licença. A repetição serve para enfatizar a enorme importância que a comunidade de discípulos seja uma comunidade perdoadora, se quiser que as suas orações sejam eficazes. O pensamento é repetido em muitas outras passagens. Isso é o comentário de D.A. Carson. É notável que a única frase na oração que merece comentário especial de Nosso Senhor é aquela que trata do perdão. Como em Mateus 11, 21, 26, a ética de amor e perdão é inseparável da justificação pela fé. Para aceitar a graça de Deus livremente, em consciência pura, é imprescindível compreender que Cristo sofreu a pena do pecado na cruz. Isto significa, ou isto significará, que nunca mais podemos insistir sobre o castigo de outrem ou retribuição do mal. Mas devemos mostrar o amor e o perdão a todos livremente. Esse é F. Davidson. O interessante é que F. Davidson ele coloca uma outra coisa que eu não mencionei aqui na nossa explanação. É que o perdão, segundo F. Davidson, está ligado à justificação. Olha, é por isso que Jesus fala que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Né? Para sermos perdoados, nós primeiro precisamos perdoar. A gente perdoa os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que nos ofendem de uma forma geral. E assim nós somos perdoados. E aí o F. Davidson vai dizer assim, que o perdão é inseparável da justificação pela fé. Para aceitar a graça de Deus livremente, com consciência pura, é imprescindível compreender que Jesus sofreu a pena do pecado na cruz. É interessante, né? Que às vezes a gente sabe que o perdão é um ato, é uma atitude, não é um sentimento. As pessoas, eu não consigo, não senti, mas não é sentimento. Perdão é uma atitude. Você decide perdoar. Se você decidiu perdoar, você decidiu perdoar. Não é dizer que aquilo não vai mais te machucar. Que a gente ouve muito falar assim, não, o perdão é quando você lembra daquilo que aconteceu e já não sente mais dor. Pode até ser que um dia venha acontecer isso. Mas ainda que você está sentindo dor, se você decidiu no seu coração perdoar, você perdoou. Agora, se você decidiu no coração que não vai perdoar, você não perdoou. Porque não é sentimento, é uma atitude. Perdão é uma atitude. Volto a falar, Jesus está falando de motivações e atitudes. Então, perdão é uma atitude. Você tem que decidir perdoar. Né? Assim como Deus decidiu nos perdoar. Né? Foi uma decisão de Deus. É um decreto divino de Deus nos perdoando. Então, é uma atitude. Não queira sentir que você vai perdoar. Não queira sentir que vai perdoar. Apenas perdoe. Então, Isaac, encerrando, eu queria pedir a Deus, né, que
que todos nós possamos entender que oração e perdão são essenciais para o cristão. Então, Jesus, ele tinha como certo que todos nós íamos orar, fazermos orações particulares, essa é a ideia, porque não vale orar só no culto. Aí às vezes a pessoa não ora nunca, aí chega no culto, ele é chamado para orar, ele faz aquela oração pública e acha que tá bom. Não é isso. Não é isso. A oração, ela fazia parte da comunidade judaica, era importante, sendo que para eles era uma obrigação. Assim como é uma obrigação hoje para os muçulmanos. Os muçulmanos, eles oram 3 vezes ao dia, mas é obrigação. Jesus, ele quebra isso, ele corta isso. Não é para ser não é para ser obrigatório orar. Orar não é obrigação. Orar é uma atitude nossa de querermos moldar o nosso caráter ao caráter de Deus. É querer nos aproximar, né? Agora eu esqueci, que a gente lê um monte de coisa, a gente acaba esquecendo, né? Mas um comentarista falando que o homem é um ser relacional. E ele foi criado para ter esse relacionamento com Deus. E a gente só tem esse relacionamento com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, né? Sendo que a leitura da Bíblia, ela não é essencial. É essencial do que eu digo porque tem pessoas que não sabem ler. Mas orar, todo mundo pode orar. Conversar com Deus, todo mundo pode conversar, mesmo que tu não saiba ler. Você pode conversar com Deus, apresentar as suas petições para Deus, né? É importante que a nossa oração ela seja o mais simples possível, sem enfeitar, porque é uma oração de você derramar diante de Deus. Então, que a gente possa entender que a oração é uma parte essencial no cristianismo, assim como o perdão. Oração e perdão andam juntos, de acordo com Jesus. Amém? Amém, querido. Que bênção, que bênção. Então, o combustível do cristão é a oração, né? Nós temos o contato com Deus através da oração, né? Nós conversamos com Deus através da oração, nós falamos, nós agradecemos, agradecemos pelas bênçãos espirituais, como foi bem falado aqui pelo nosso irmão Geraldo. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Então, a oração é fundamental na vida do cristão. Sem oração, é duvidoso a vida de um cristão, sem oração, né? Nós vamos orar, amado, porque nós estamos a 2 minutos. Tá bom. E aí, eu já quero lhe convidar a orar nesse momento. Se der tempo, a gente fala mais alguma coisa. Tá certo, eu vou orar. Eu só fazer um agradecimento aqui rápido, né? Hoje nós temos 4 irmãos do Rio nos acompanhando, a Rosane, o pastor Guinter, né? A Sandra, a Georgina, né? E temos uma irmã de Santa Catarina, a Matilde, nos acompanhando. Ela deve estar lá com frio, né? Nevou esses dias por lá, né? Então ela deve estar se aquecendo o coração para a palavra de Deus. Oremos. Deus amado, eterno, santo, bendito, glorioso, aqui estamos, Pai, na Tua presença, agradecido, Pai, por essa oportunidade de estarmos entrando na Tua presença para aprender de Ti, para Te adorar, para Te louvar, Deus. Obrigado, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa decisão de perdoar, que nós possamos não ficarmos protelando o perdão, Deus, porque para Ti é uma coisa importante, Deus. Precisamos estar perdoando para ser perdoado. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia a entender a sua vontade, para estarmos aplicando, praticando esse perdão, Deus. E nos ajuda, Deus, a cada dia buscar a Ti em oração, nos derramando, Deus, verdadeiramente diante de Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, eu quero agradecer a você, né, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui novamente com você, juntamente com a Igreja Batista e a Igreja Batista da Orla, né, Primeira Batista daqui. Agradecer a todos vocês, estamos a 10 segundos, aos pastores que entraram, o pastor Direnego, o pastor Marcelo e alguns pastores de cobertura de entrada. Deus abençoe.